Bom dia, pessoal. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025. Sextou, como diz o povo. Espero que estejam bem e que fiquem melhor ainda depois da palavra que nós vamos ler. Hoje, nós vamos visitar o livro A Carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, a partir do versículo 17. Fala da santidade cristã oposta à dissolução e diz assim: Isto, portanto, digo, e do Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, isto é, se de fato tendes ouvido nele fossem instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Mais abaixo ele fala assim uma série de condutas que não devemos ter, e lá no comecinho do 5 daí diz assim: sede depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Certa feita, vi uma ministração de um pastor alemão, não o cão, um pastor que era da Alemanha mesmo. E a ministração dele foi tão simples. Ele falou de conversão, e ele disse que ele era fumante e que depois da conversão dele parou de fumar. Simples assim. E aqui vocês veem, né, como é o telefone falando sozinho aqui, me escutando, deixar mais longe aqui. O negócio de inteligência artificial é curioso, né? Bom, voltando à nossa realidade aqui, né? Então ele falou o seguinte: ele falou que ele parou de fumar. E essa foi a mudança de vida que ele teve ali na conversão, a primeira mudança tangível que ele teve na conversão, né? E Paulo nos exorta a isso, né? Ele fala dos gentios. Vocês sabem que gentios eram todos aqueles que não eram judeus, não era separado de judeus, quem não era judeu era gentil. E é engraçado que ele está falando para a igreja de Éfeso, né, que era na Grécia. Então, porque aquela parte ali é tudo muito misturado, né? Tinha parte que era Grécia, Turquia, e tudo na época ali fazia parte do Império Romano. O Império Romano dominava tudo, né? Então, ele está falando aqui, na verdade, para o pessoal dali, que, que, que não era judeu de nascimento, né? Os gentios. E ele diz assim: os gentios andam na vaidade de seus próprios pensamentos, né? E eu acho engraçado, voltando ao assunto do pastor alemão, não o cão, o pregador, que falou que parou de fumar, que é uma coisa difícil, né? Eu nunca fui viciado em nicotina, mas é difícil pro cara parar de fumar. É só um cara que se apaixona por uma outra coisa mais forte para largar daquilo ali, né? E o Evangelho, Cristo Jesus, a palavra de Deus é mais forte na paixão. Só que essa chama tem que continuar acesa, né? E Paulo nos exorta: se não fiquem andando como os gentios, né? Vocês foram renovados aqui no espírito do entendimento de vocês. Vocês sabem que esse negócio de entendimento, culto racional e tal, são coisas que os religiosos e os governantes odeiam, né? Você tem uma coisa que eles odeiam é o conhecimento do povo, porque quando o povo conhece as coisas é difícil de você manipular o povo. Aí a internet está trazendo uma série de mudanças na sociedade. E vocês veem o governo se batendo aí com comunicação e tal, e as igrejas também. O que tem de gente assistindo culto online e deixando de congregar e de levar dízimo nas igrejas aí é uma barbaridade. Mas por que isso? Porque todo mundo está podendo ter acesso à palavra de Deus, está podendo entender a palavra de Deus,
e tá vendo os escândalos, né? E vendo quão longe esse pessoal tá da palavra de Deus. Porque quando você pega e divulga alguma coisa que não é verdade, mas as pessoas não têm como confrontar aquele negócio. Vamos supor assim, que nem os padres antigos que rezavam uma missa em latim. O sujeitinho ficava no fundo da igreja com o coração na mão, porque não sabia o que estava acontecendo e não sabia o que o padre estava falando. Então ficava totalmente sujeito ao entendimento dos outros, né? E assim também foi com os protestantes. A gente ouvia um pastor falando, nossa, você dizia, puxa, só que depois começaram a vir os livros e as outras, e internet e tal, e isso foi abrindo muito entendimento a gente. Hoje você compra bíblias com várias traduções, vários livros, você pode escutar uma palavra com a opinião de um bom pregador na internet, e aí você renova o seu entendimento. Só que eu sempre falo isso aqui para vocês, de todos os tipos de interpretação bíblica que você vai usar, porque tem dois jeitos de coisa. Você pode viver numa bolha e escutar só aquilo que você quer ouvir. Então você vai procurando lá um sujeito em termos de política, de religião e tal, que fale aquilo que você quer ouvir. Lembra aquela história do médico? Minhas vó tinham toda essa história aí, né? A primeira coisa que ia no médico lá, o médico mandava parar de fumar, né? Era a primeira coisa que acontecia, eles ficavam azedos. E quando descobriu o médico que dizia, não, pode continuar fumando, dizia, aquele médico é bom, porque diz que não precisa parar de fumar. Então a gente tem a tendência de viver dentro de uma bolha e só querer ouvir aquelas pessoas que concordam com a gente, né? E isso é natural, mas não é necessariamente bom, nem necessariamente útil. A gente tem que procurar fazer a interpretação cristocêntrica, tá? Você pode até achar um pastor que diz que você não é tapete do diabo e que você tem que reagir a uma situação com raiva e revidar. Aí você vai ver o que Jesus falou a respeito disso. Jesus falou para você virar a outra face. Aí você vai escolher se você quer fazer o que Jesus ensina ou se quer fazer o que o pastor lá falou que é para você fazer, né? A maioria das pessoas hoje me parece que estão fazendo o que o pastor fala, porque está mais coerente com o que elas queriam ouvir. O duro é fazer o que Jesus manda. Esse que é o difícil, né? E aí que Paulo fala aqui, ó, renove no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O primeiro Adão era homem, né? E o segundo Adão é espírito vivificante. Alma vivente, primeiro Adão, o segundo Adão, espírito vivificante. Nós hoje temos a oportunidade de viver em mudança de espírito a cada dia para sermos conforme Jesus Cristo, como ele diz aqui, imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Então o que Jesus fez em tal situação? Assim, eu vou procurar fazer o que ele fez. É muito ruim, é muito difícil, né? Mas é o certo de fazer. A bolha vai dizer o seguinte, a bolha vai dizer, não, faça de tal forma, o que dá para fazer. A bolha vai dizer para você, olha, procure fazer a confissão positiva, procure ganhar dinheiro, procure ter sinais externos de bênção de Deus, procure se aprimorar, procure ter uma boa oratória e tal. Mas Jesus vai falar assim para você, viu? Ore, abra mão das coisas, faça um negócio aqui desse jeito, assim, assado, né? Ande a segunda milha, entrega a camisa. E é bem interessante de vocês verem isso aqui e ver qual é a opção que nós vamos fazer para nós e que vai afetar a nós e a nossa descendência. Porque importa agradar a Deus e não aos homens. Então, nós temos essa opção hoje. Mas ele fala então a respeito da santidade cristã, que nós devemos buscar a cada dia. Ele fala aqui de deixar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, irai-vos, mas não pecar. Veja que não é pecado se irar, tá? Mas você agir conforme a tua ira tá? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar para o diabo, né? Porque o diabo está ali sempre querendo é como uma infecção oportunista, né? Ele quer só uma entradinha ali para bagunçar a nossa vida. Mas olha aqui que legal, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado, não só o seu sustento, mas também
para transbordar para os outros. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, se transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito de Deus nos quais fosse selados por da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, assim toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aquilo que nós recebemos, a gente pode doar para os outros. Como é que a gente vai explicar que Deus nos deu alguma coisa gratuita e nós vamos agir de forma diferente com os outros? Mas isso é um treinamento diário. Tem que ser fruto de uma mente bem direcionada, um coração bem entregue a Jesus e uma opção a cada dia de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de fazer o que é bom. Né? Quando acontecerem os acidentes de pecado, pedir perdão para Deus e seguir em frente, mas trabalhar sempre na renovação da nossa mente, a cada dia, tendo certeza que nós ainda estamos bem longe do nosso objetivo, porque o sarrafo aqui em Jesus é muito alto, né? Mas é ele que nós temos que perseguir, para a gente estar cada dia melhorandinho, tá bom? Deus abençoe, é por aí.